Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos assinantes do Não é Imprensa. Hoje nós vamos estrear um programa único, inédito, insubstituível, que se chama Não é Cultura, né? Esse programa ele já era uma ideia nossa, do Diogo Mainardi, do Diogo Chiuso, do Danilo Gentili e minha, desde que a gente montou esse site especial. E agora nós vamos finalmente colocá-lo em prática, né? Esse programa não é cultura, é Para afastar os nossos assinantes. isso, sempre para afastar os nossos assinantes, sem dúvida nenhuma. Mas os nossos assinantes, eles são fiéis, então eles vão ficar até o final. Coitados. A nossa intenção com o programa Não é Cultura é justamente falar de cultura, né? Que é esse assunto que vocês preferem em relação a Lava Jato, a Lula, etc. e tal, mas na verdade, tanto eu como o Diogo Mainardi, nós gostamos de falar de cultura, só que é no grupo de WhatsApp. Agora nós vamos falar, né, nesse, nesse pouco breve espaço de tempo, de respiro, que a gente vai ofertar a vocês assinantes. Então, a nossa ideia nesse primeiro programa é falar sobre um personagem que o Diogo já conversou várias vezes, que é o Paulo Francis. O Diogo não gosta de ficar falando muito do Paulo Francis assim à toa, porque ele acha que as pessoas não ficam interessadas. Eu estava concordando com o Diogo, mas semana passada eu vi que eu estava conversando com um rapaz, um millennial, né? Por assim dizer, e ele é jornalista, etc. e tal, bem intencionado, está fazendo uma pesquisa aí sobre a nova direita, etc. e tal. E aí, no meio da conversa, ele falou assim: não, porque Fulano de Tal conversou com aquele jornalista, o Francis. Eu dei uma pausa, respirei, contei até 10 e eu falei: aquele jornalista, Francis. Então eu falei, não, o Diogo tá errado, a gente precisa falar do Paulo Francis, só que a gente vai fazer uma abordagem diferente. Em vez de Olha, ficar. não é que eu não goste de falar do Paulo Sim, Francis. Eu acho que, infelizmente, é exatamente isso que você acabou de falar, ele não existe mais. Nós fizemos uma experiência de aniversário no Manhattan Connection. O Lucas Mendes encontrou um monte de material ótimo do Paulo Francis, sobre o Paulo Francis, depoimentos de quem trabalhou com ele, tudo mais. Nossa audiência fez assim, ó, pá, despencou. uhum, Pelo menos no YouTube, não sei no canal de TV. No YouTube despencou. uhum. Porque as pessoas não sabem quem é, quem foi, não tem interesse, ficou assunto velho, batido, e no passado eu era associado a ele, porque gostavam de debochar de mim, dizendo que eu era uma imitação do Paulo Francis. Agora eu perdi até a referência, eu não sou mais a imitação de ninguém, porque ele se foi, ninguém sabe o que foi. Você fez uma ótima série sobre os romances dele, eu acho que eu fiquei muito feliz Uhum. de ter o nosso site e de ter os teus ensaios sobre a literatura do Paulo Francis. Os assinantes talvez não saibam, mas era importante para ele. Uhum. Ele dedicou muito dele aos livros, aos romances. Foi uma grande frustração também, como você disse nos teus ensaios, mas é um mundo que deixou de existir. Ele representa um mundo que deixou de existir. E eu estou no limbo, né? Uhum. Eu estou no limbo entre esse mundo que deixou de existir e o, o teu. Eu estou deixando de existir. Não, o meu mundo é um pouco o seu mundo também. Tem Mas 20 você é anos de jovem, você vai. diferença, mas, 20 anos mas como? ainda assim eu fui educado por esse mundo do qual Claro, você mas faz daqui a parte, né? pouco, um dia, Martinho, alguém vai falar para você, para falar com quem você trabalhou, você falou, o Diogo Mainardi, quem vai acontecer Não, exatamente. isso já ocorre com muita gente, inclusive comigo, né? Quem é É, você? Isso é, né, não, para você, eu brinco de que de 20 em 20 anos eu também tenho, mas no seu caso as pessoas falam, mas esse Diogo Mainardi é aquele, como é que ele fala? Aquele polemista, como é que foi que falaram? Ele tinha aquele site, o Anta, né? O Anta. Falei, não, ele tinha isso, mas ele teve uma carreira antes, ele tinha livro, etc. Inclusive, poucas pessoas sabem que você
é o autor de uma obra literária incrível. Eu agora, nessa hora, eu estou mesmo puxando o saco e eu não estou nem aí se você vai ficar irritado com isso. Mas o, Não, pelo contrário, você sabe mas que o fato é que é, o Francis, ele realmente está desaparecendo, vamos dizer assim, do ambiente público de discussão, especialmente entre os mais jovens, mas eu acho que nosso site, como não é imprensa, e a imprensa foi uma das principais motivadoras desse esquecimento do Francis, é a nossa uhum, função, você que teve contato direto com ele, e a minha de que resgatar, resgatá-lo desse né? limbo, né? Sim, E de quebra, quem sabe, no final do programa, a gente também vai saber um pouco mais do Diogo Mainardi, escritor, porque eu sei que você foi muito influenciado pelo Francis, inclusive nas suas crônicas na Veja, né, que não são mais crônicas, na verdade já se tornaram relatos históricos, né? Então, essa coisa da luta contra o esquecimento, que é também um tema do Francis, né? Francis, ele tem nos textos dele, tanto como jornalista, como escritor, romancista, ele é um sujeito que é muito preocupado com essa recuperação de um próprio mundo que o Paulo Francis estava vendo que estava indo embora. E no final da vida, aham, o próprio Francis ele falou: eu estou tecnicamente morto, o meu mundo, né, aquele mundo que é um mundo até idealizado, ele via que estava desaparecendo. sim. Então, eu queria, assim, para começar a conversa, também não querendo estender muito, é assim, como foi você, Diogo? Eu sei que você conheceu Francis entre 1989 e 1990, se eu não me engano, me corrija as Sim. datas. Você já tinha publicado o seu primeiro romance, né, Malthus, que na verdade você fala que é uma novela, mas a gente sabe que é um romance. E você já tinha publicado o seu primeiro livro, mas obviamente você já conhecia o Francis, até porque você foi amigo do Ivan Lessa quando foi para Londres fazer a London School of Economics. É, Para minha geração, quando eu era garoto, 13, 14 anos, o Paulo Francis foi abriu um mundo, uhum, né? Brasil sob ditadura, a gente não tinha acesso a nada. Em casa a gente tinha livros proibidos, que eu lia avidamente, mas o resto do mundo estava fechado para nós. uhum, E o Paulo Francis era uma abertura para o que acontecia fora do Brasil, mas, sobretudo, por um temperamento que não era permitido no Brasil. Um temperamento que contestava o que era oficial, que tinha uma linguagem eh, até desrespeitosa com a tradição mais acadêmica, que subvertia todos os cânones jornalísticos aos quais a gente estava habituado. Foi para um garoto, como eu, de 13, 14 anos, que contestava a ditadura militar, que já estava engajado na vida política, social, cultural, ele foi uma abertura inacreditável e eu comecei a fuçar as coisas que ele indicava. Eu até citei, acho que foi no Manhattan Connection, quando eu li um ensaio dele sobre o Bernard Shaw, por exemplo, eu mergulhei naquele troço, descobri um mundo que eu não conhecia. Eu tinha uma formação em casa, minha mãe era uma leitora fanática, então eu tinha bagagem clássica. uhum. Não é que o Francis tem. Em relação ao Francis, disse foi uma grande influência. É, no meu Bildungsroman pessoal, no meu romance de formação individual, o Ivan Lessa teve esse papel. Eu conheci o Ivan Lessa quando tinha 19 anos. Uhum. Cheguei em Londres cru e ele me botou na frigideira. O Paulo Francis, quando eu conheci, eu já era um homenzinho. Eu já era um homenzinho formado, como você disse, já tinha publicado um romance, eu tinha uma cabeça Uhum. formada. E foi uma relação mais de. É ridículo falar isso, mais de igual para igual. Uhum. Porque ele me procurava, eu não tinha dinheiro para falar com ele, porque o telefone custava uma fortuna, então ele ligava para mim, Uhum. ele veio me visitar em Veneza, eu fui visitá-lo em Nova York. Mas depois do nosso primeiro encontro, que foi um primeiro encontro de fanzoca,
Um ex-amigo meu me convidou para almoçar com o Francis em Nova York. Eu morava em Veneza já. Estou completando quase 40 anos de Veneza. Peguei o avião e fui para lá, Uhum. só para esse encontro. E comemos no pior restaurante italiano do planeta, que se chamava Bravo Gianni. E eu telefonei para minha atual mulher dizendo que estava passando mal por causa do alho e que tinha num prato qualquer, obviamente eu não lembro do menu, mas aquela conversa da qual não me lembro nenhum detalhe foi o nosso primeiro contato. Eu me lembro que no dia seguinte esse mesmo amigo me levou para um jantar com o Paulo Henrique Amorim. E você pode imaginar o contraste, né? E eu estava com uma febre danada nesse dia, tomei uma bola e enquanto o Paulo Henrique Amorim falava comigo, eu dormi. Eu tomei uma bola. Então, só com esse primeiro episódio da minha vida em Nova York, esses dois encontros, um no dia, o outro no outro, eu no restaurante indiano comendo tandoori e pum, dormi com o cara. E depois ele me processou 4, 5 vezes, o Paulo Henrique Amorim. Você ganhou de todas, né? Eu ganhei de todas. Mas foi daquele dia em diante, a gente virou meio chapa, meio amigo. Uhum. Ele me protegia, ele me dava canjas, ele me levou ao programa, o Manhattan Connection, né? Fazia notinha sobre os meus livros sempre. Eu ganhei muito dele, dei muito pouco para ele, pouquíssimo. E na nossa conversa, quando você fez os teus ensaios, eu falei isso para você. Eu me sinto em débito, porque eu deveria ter feito, na época, o que você está fazendo agora. Eu deveria ter pegado os livros do Francis e feito uma bela, que eram velhos já, e feito uma bela resenha. Na verdade, eu nem fiz um perfil sobre ele na Veja, embora fosse esse o meu primeiro trabalho na revista. E eu me sinto em dívida com ele até hoje, é uma dívida que eu não vou jamais conseguir pagar, mas a relação foi essa, não foi uma relação de emulação, porque eu já era uma pessoa mais ou menos formada. Quem me formou foi o outro, foi o melhor amigo dele, que era o Ivan Lessa, de quem eu era fã também, por causa do Pasquim. E foi esses três do Pasquim, o Milor eu tive a chance de conhecê-lo depois, no Rio de Janeiro, quando eu morei no Rio de Janeiro, e a gente virou mais ou menos amigo também. Eu tive essa sorte, esse privilégio de ter esses formadores e amigos. Não deu, o resultado é uma porcaria, mas a, a lição foi ótima. É o aluno que não presta. Bem, no caso, você já falou, né? O Ivan Lessa foi, de certa maneira, o seu educador, né? Mas o Francis, a relação que você tinha com o Francis, já que você falou que era de igual para igual, era, É, era o quê? Uma espécie de conversa que você tinha de troca de livro, de informação, ou de uma certa, vamos dizer assim, compartilhamento de atitude, já que naquela época, quando você aprofundou a sua amizade com o Francis, você já era um colunista reconhecido na Veja, né? E você já, inclusive, estava batendo forte no governo do PT. Como era isso? Era uma relação de ligar, fofocar sobre os outros, falar mal, ou tinha troca de livro, li tal livro, escutei tal música, vi tal filme. Como era isso? foi mais uma relação de afeto, por incrível que pareça, e menos de troca intelectual. A gente conversava, mas conversava sobre os fatos não do cotidiano, inclusive porque a gente não tinha muitíssima afinidade em muitas áreas, e eu morava longe do Brasil, então eu não lia mais o que, não tinha internet, eu não lia mais o que ele escrevia, não assistia ao programa, não podia assistir ao Manhattan Connection, eu estava afastado. O que tinha era uma relação afetiva
que se baseava nessa figura dele, que foi responsável por boa parte da minha formação como pessoa. Uhum. Menos a formação intelectual, mais a formação como pessoa. Acho que ele me ajudou e foi fundamental para mim, antes que eu o conhecesse, mais do que depois que eu o conheci. Quando eu disse que era de igual para igual, foi a segunda parte da relação. Era totalmente, quando eu era garoto, ele era uma estátua. Depois, não. Quando eu o conheci, já era uma coisa mais igual. Eu, na época, era um rapaz muito, quando eu conheci, era um rapaz muito petulante, e eu desprezava o jornalismo, achava que jornalismo estava aquém das minhas possibilidades, e por isso mesmo não me orgulhava da carreira jornalística, que era só uma prostituição para mim. Mas por isso mesmo não existia essa reverência em relação ao Francis como figura Uhum. jornalística. Mas você falou que vocês não tinham afinidades intelectuais. Não, Em intelectual que sim, sentido? intelectual muita, mas se, por exemplo, surgiu Paulo Maluf na conversa, aí Tá. era um pepino, porque eu falava, mas, Franz, como é que pode? Não, de jeito nenhum, Delfim Neto, eu sei que é tua fonte, mas você não pode falar as coisas que fala a respeito dessa gente. Eu tinha um certo problema em relação a algumas coisas dele, mas era o mundo não era como hoje em dia, em que você pode esfaquear o teu pai por causa do Bolsonaro, do Lula. Uhum. Era uma discordância muito tênue e passageira. Mas era. Na verdade, Martim, não fazia sentido a gente estava em Veneza conversar sobre fatos políticos do Brasil que não Sim. interessavam a ele, não interessavam a mim. Então, essas coisas nem faziam parte do nosso âmbito de discussão, de conversa. Estavam tão Uhum. distantes de nós, da nossa relação. Para ele, não, fazia parte do trabalho dele. Mas eu acho que de mim ele pretendia alguma outra coisa e estava ligado a isso aí. Onde a gente vai comer hoje à noite era mais importante do que a, a opinião dele ou até minha. Eu sempre falei pouco, embora não pareça, eu não gosto muito de falar. Então, eu sempre falei pouco, ouvi muito. Eu Aham. passei 4 anos ouvindo Ivan Lessa, acho que Ivan Lessa nem sabia qual era a minha voz. E com o Paulo Francis foi mais ou menos a mesma coisa. Mas a gente saía em casal, eu com a minha jovem mulher, ele com a mulher dele. Nós fizemos várias vezes isso. Mas foi uma relação, isso, baseada em afetos. E você, lendo a obra dele, percebe que afeto é uma coisa Sim, importante para ele. O sim. Afeto que se encerra não é um título casual para Não, a não. biografia dele, a autobiografia dele. E é o melhor livro que ele fez, eu acho. Então, é, uma, era importante, eu acho, ter essa. Não sei. Eu não sei o que ele via em mim. Francamente, eu não tenho a menor ideia. Acho que era uma. é, eu era. Eu vivia num mundo que não era o dele, então ele podia captar uma coisa ou outra desse meu mundo, e isso o revigorava de alguma maneira. Eu não tenho ideia. Ele tinha afeto por mim. Uhum. Certamente não foi o Ivan Lessa que fez essa. Ele sabia que eu era muito amigo do Ivan Lessa, mas o Ivan era ciumento e nunca tive, nunca almocei ou jantei com os dois. Esse Uhum. encontro entre os dois nunca ocorreu. Eu fui com o Francis, junto com Eurípides Alcântara, que hoje em dia é do Estadão, eu o apresentei ao Francis. Um dia a gente foi Uhum. jantar nessa bosta desse restaurante italiano com Hélio Gaspari. Então,
E com outras pessoas a gente se Aham, encontrava de vez em quando. Mas, é isso, era uma relação afetiva, porque afeto é importante, inclusive sim, na sim, vida intelectual. sim, sim. Não, sobretudo, né, às vezes é o que formata a vida intelectual é justamente o afeto pela outra pessoa, não necessariamente a qualidade do pensamento, mas é o afeto É, que tem, por isso. é. Mas O Ivan Lessa foi o contrário, tinha muito afeto, ele gostava muito de mim, ele me adotou, aham. eu o adotei como figura semi-paterna, e ele me dava livros. Ele toda semana a gente se encontrava na frente do restaurante chinês e ele me trazia 3 livros. E toda semana eu lia os 3 livros, eu tive que abandonar a faculdade por causa disso. Eu lia os 3 livros, voltava, entregava para A ele. gente, a gente só tem que deixar claro que a faculdade era a London School of Era Economics, não não era qualquer uma. podia ser qualquer outra, porque eu abandonei, não aprendi porra nenhuma. Não, é que não, não, a faculdade, não, não é a USP, gente, é a Não, London School of podia Economics. ter sido, vai saber. Eu Ah, eu estava dane-se. matriculado na London School of Economics, eu não posso ter dito que cursei a London School of Economics. É, mas E agora, 3 livros no saco do supermercado, saco de plástico do supermercado, toda semana, e depois a gente nem conversava sobre os livros. Ele me dava você não lembra, né? Você disse que você não lembra mais quais eram os livros, assim, não, lembro você. perfeitamente, eu não tenho uma lista de todos, porque eram 3 por semana, mas, Ah, eram eh, era literatura, como eu te disse, clássico eu tinha em casa. Então ele me apresentou um pós-moderno, você citou outro dia, Tom DeLillo veio depois. Você, no teu artigo sobre Martin Amis, que lançou o primeiro livro dele, Rachel Papers, quando eu estava em Londres e nós compramos juntos, eu e Ivan Lessa, aham. eu li a cópia do Paulo França, eu não comprei a cópia do Paulo França, não, do Ivan Lessa. O do Ivan O Lessa. Ivan comprou e me passou o Rachel Papers, nenhum dos dois gostou do livro. Depois ele virou um grande escritor, como você disse, Sim. mas ele me deu esse mundo de Thomas Pynchon. Eu não sabia quem era Thomas Pynchon, eu soube através dele. Tô pensando só nos nomes que você citou no teu ensaio Eu do Martin lembro, Amis. O Kingsley eu Amis, lembro, Kingsley Amis eu conhecia, por exemplo. Evelyn Waugh eu conhecia. Eu não conhecia o Gilbert Sorrentino, que ele foi um dos primeiros livros uhum. que ele me deu. E depois ele, me passava todos eles. Eu me lembro que a primeira vez que eu li com atenção um texto seu foi a resenha que você fez do Thomas Pynchon, o Arco-Íris da Gravidade, quando foi lançado aqui no Brasil. Eu nem li, É, nem me lembro de ter feito. mas você fez. Eu lembro disso que foi o primeiro texto que eu li seu. Sei. Porque na época eu estava muito obcecado por Pynchon. Eu nunca fui de ler a Veja, tal. Tem, O meu negócio era ler o Estadão com o Paulo tem. Francis, né? O Diário da Corte. Mas aí eu nunca fui muito de ler a Veja porque, enfim, Era um now we resumão. can talk about it. A parte cultural da Veja nunca foi assim. Né? Você tinha um artigo ou outro, tal. E aí um dia eu vi o seu texto lá, só que o divertido é que você não gostou do livro. Não, não é verdade que eu não gostei, né? Não, mas você fez assim. Eu acho que você deu uma resenha, eu me lembro muito bem que foi uma resenha que você estava tirando sarro do livro. Sei. Claro, posteriormente a gente entende que isso faz parte do próprio espírito do livro. Mas que você estava resenhando o Pincher. Mas eu lembro que era uma resenha. É assim, na época, para um garoto como eu, que tem que ser preto no branco, o seu tipo de texto naquela revista, daquela maneira, eu não entendia a sutileza. Sei. Entendeu? Então o que acontece? Eu vi aquilo e não, então, aí eu comecei a ver, e eu lembro que você foi fazendo isso, essa migração de crítica cultural para posteriormente a análise política, né, a leitura Bem, política. E nesse meio tempo tinha também o Francis lá no Diário da Corte, fazendo aquelas notas mais caóticas, né? No final da carreira do Francis do Estadão, ele deixa de fazer aqueles longos ensaios que ele fazia na Folha, sim. né?
e ele passa a fazer Notinha. coisas mais notinhas e caóticas mesmo. Você É, vê claramente que ele escrevia o que dava na telha. Ele sempre foi assim, sim. mas ele escrevia o que dava na telha, né? É. E agora, depois que o Francis faleceu, como ficou esse vazio do afeto em você? Você achou que, de certa maneira, você tinha que trilhar o seu caminho ou continuar esse caminho? Será que essa esse dito que falam sobre você, que você seria um sucessor barra imitação, você, sei lá, estou fazendo um chute aqui, você resolveu abraçar essa ausência do afeto? Porque Não, tudo leva a crer que a conversa que você tinha com ele era uma conversa muito mais de postura de vida do que propriamente um olhar frio, intelectual e babaca sobre a vida. Era muito não, mais uma postura. Ele disse. quando o Paulo Francis morreu em 97, eu ainda não era. Meu trabalho jornalístico ainda não era o meu grande interesse na vida. Não estava pensando em fazer isso, eh, não, não tinha interesse por isso. Então, na verdade, eu me aproximei ainda mais com a coluna, sem dúvida nenhuma, quando me deram a Aham. coluna, mas ali eu já estava sendo obrigado a trabalhar. Eu tive um determinado momento, eu não podia nem mais pedir dinheiro para minha mãe, Uhum. para me sustentar, nem estava mais casado com a minha ex-mulher, que eu obriguei a trabalhar numa loja de sapatos para sustentar o grande escritor, o grande Uhum. romancista. Eu arrumei uma italiana que falou: "Oh, eu não Tem que vou, trabalhar. eu não vou trabalhar numa loja de sapatos." Isso, Aham. isso me fez trabalhar. E a imprensa foi o meu trabalho, né? O meu emprego, o meu trabalho, minha fonte de renda. E depois que meu filho nasceu, o Tito nasceu, como ele eh, era caro, né? Porque ele nasceu com uma paralisia cerebral, eu tinha que pagar para ele tratamento fisioterápico, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, não tinha nada aqui. A gente decidiu ir para o Rio de Janeiro, ali eu precisava de um duplo salário. E, por Uhum. coincidência, na época, o Manhattan Connection estava precisando de uma figura que substituísse o Arnaldo Jabor, que havia substituído o Paulo Francis. Uhum. E pensaram em me chamar. Eu sou ruim na TV, eu era péssimo na TV, mas mesmo assim deu certo. Por um período de 3 meses, que era nosso trato, eu falei para o canal GNT: vamos fazer um contrato de 3 meses, porque eu acho que não vai dar certo. Eles ficaram muito aliviados, porque eu não pedi um contrato anual. E depois de 3 meses eu fiquei no programa para sempre, porque eu me dei bem com Uhum. os meus colegas e não desempenhava um papel. Você vê, esse negócio de emulação. Eu nunca desempenhei, nem no programa, o papel do Francis. Como o Jabor tentou desempenhar. Então, Sim. fazendo um contraditório com o Caio Blinder, falando muito, ocupando praticamente 50% do programa, dando opinião longa, prolixa, no caso do Jabor, muito bem-humorada, muito afiada, no caso do Francis. E, mas eu não só não tinha a capacidade de fazer o que ele fazia, e eu sabia disso, como não era. Eu não me via igual a ele, nunca me vi igual a ele, nunca tentei ser igual a ele. Eu Uhum. acho que essa é a melhor maneira de aproveitar uma. Se eu tivesse que dizer isso para um jovem autor, melhor maneira de ter uma referência intelectual é não tentar seguir essa Uhum. referência. Eu tive a sorte de ser tão diferente do Paulo Francis, e ser tão pior nas áreas em que ele era muito bom, que eu nem tentei fazer aquele troço, porque seria patético, né? E eu fui por outro caminho, fui por um caminho que eu já. eh, Meu negócio era livro, então é diferente. O Paulo Francis chegou nos livros depois de uma volta danada. Eu comecei nos Sim. livros e fui parar no jornalismo por obrigação. Sim. Então a nossa trajetória foi muito diferente.
Até porque, voltando na questão do afeto, muito provavelmente o Paulo Francis, pelo afeto dele, não queria que ele fosse emulado, né? Não, não. Aliás, é algo muito recorrente nos escritos dele, de que eles, ele, a conversa que ele tem com o leitor nos artigos é sempre para que o leitor seja adulto por si mesmo. É uma qualidade. Ele não quer que o leitor brasileiro, e era isso que ele criticava no leitor brasileiro, principalmente entre a classe intelectual, ele achava que o leitor brasileiro era uma Maria vai com as outras. E ele falava: não, eu estou aqui para dizer que você tem que ser adulto, por isso que eu estou te tratando como adulto. Sim. Ou seja, ao tratá-lo como adulto, você não vai ficar querendo macaquear os outros. Porque o Francis era isso, era contra a macaqueação, Claro. né? Ser uma cópia. Sim. E é isso que é o caminho único dele, né? É o caminho único dentro, inclusive, dessa tríade, né? Francis, Ivan Lessa e Milor, né? Ele é único. Uma coisa é o Ivan Lessa, outra coisa é o Francis, outra coisa é o Milor, mas o Francis, ele em nenhum momento ele tentava emular esses dois amigos que eram de personalidades extremamente fortes. Eu acho que era isso. Estou aqui, né? Enfim. Não, mas eu acho que você tem razão, e a simpatia que eles tiveram por mim derivava disso exatamente, que eu nunca tentei copiar, emular. Acho que essa foi uma virtude minha, na verdade. Eles gostavam do que eu fazia. O Milor não sei se leu meus livros. Eu não me lembro mais se ele leu meus livros. Os outros dois, sim. E gostavam. O que o Francis comentava a respeito dos seus livros? Ele comentava publicamente, por sorte, porque isso me fazia vender 20 cópias a mais. E eu acho que ele via que eu era um rapazinho que tentava fazer umas coisas não convencionais. Eu acho que ele via que tinha nessa literatura algo insólito, que é o que caracterizou a minha carreira literária. Sem ter feito nenhum grande livro, o que eu fazia tinha uma voz própria e tinha uma tentativa experimental, uma experiência, uma tentativa de fazer algo que talvez não tivesse sido feito. E acho que eles reconheciam esse esforço, esse empenho, que era natural, que era sempre foi bastante natural em mim. Ele acompanhou a sua carreira até Polígono das Secas, certo? Não, sim, Polígono das Secas, exatamente. Contra o Brasil ele já tinha falecido, né? Ele morreu antes de Contra o Brasil e morreu antes do meu estrelato na imprensa, como colunista. Ele morreu, na verdade, antes que eu fizesse uma carreira, porque eu tinha só os 3 livrinhos, só isso, e escrevia umas resenhas de vez em quando para Veja. Mas foi tudo que eu fiz, na verdade, tudo pelo qual eu sou reconhecido, eu fiz depois da morte do Francis. Quem acompanhou mais foi o Ivan Lessa. E, bem, para terminar aqui o nosso programa, a respeito do Francis, ele tem uma presença marcante no seu próximo livro, que se chama Meus Mortos, ou não? Não. Eu tentei. Tem o Ivan Lessa. Tá. Não tenho Paulo Francis, porque eu deixei de fora muitas coisas desse livro, porque ele funciona como um quebra-cabeça. E se tem uma peça a mais, o quebra-cabeça fica desordenado. Você vai ver quando o livro estiver publicado, mas é um quebra-cabeça em que tudo se encaixa, todas as peças se encaixam. E o Francis teria sido uma forçação de barra.
Eu pensei muito, senti muito o fato de não poder fazer alguma coisa que se encaixasse, mas eu vou fazer outros livros, então um se eu seguir nesse ritmo de um livro a cada 10 anos, eu talvez consiga fazer mais um. Vamos ver. Depende desse nosso site. Espero que a gente vá à falência logo, porque se a gente quebrar, a minha carreira literária está assim: se a gente quebrar amanhã, depois de amanhã eu começo a pensar num livro. Se a gente quebrar daqui a 6 meses e um dia, eu começo a pensar em outro livro. Mas enquanto isso, o assinante, por favor, paralise um pouco a carreira de Diogo Mainardi em termos literários para assinar o Bom, nosso eu site. tenho um livro para publicar ainda. Dá um espaço de 2 anos para o Diogo continuar a Eu escrever mais um topo, livro. eu topo. Eu tenho um filho que vai estudar nos Estados Unidos, você não sabe quanto custa esse negócio. Eu sei. Não, E o assinante também sabe. custa caro pra cacete. Eu já estava independente. Falei, ó, estou com a aposentadoria garantida até o meu filho ser aceito na universidade americana. Ele vai ser um bom cineasta com pai pobre. Não, ok, mas o assinante não escute Diogo Mainardi, por favor, assine o nosso site para ter, inclusive, mais programas como esse, que é o Não é Cultura, em que Diogo vai contar sobre o seu romance de formação. Martim, acabou, já falei tudo que eu tinha que falar. Não, tem mais, tem mais. Tem nada. Próxima vez eu fuço os livros que o Ivan Lessa me deu. Tem alguns aqui ainda. Eu acho que isso seria interessante para um próximo programa. O saco é que ele me emprestava os livros, então não tenho a cópia física da maior parte dos livros que ele me passou. Não, mas se você, por exemplo, contar como foi a novela de organizar garotos da Fusarca, isso já dá um programa. A gente vai conseguir falir uma novela. Eu vou começar a escrever meu livro, então, depois de amanhã. Obrigado, Tchau, Diogo. Martim. Obrigado a você. Até mais, a Tchau. gente vai se falando. Assinantes, não é imprensa, também é cultura. Até mais. Tchau, tchau.